Está tendo muito agudo aqui. Está muito forte. Irmãos, quando eu vou ministrar, eu ministro mais baixo os retornos, está muito alto. Irmãos, essa daí aqui é a nossa programação semanal, amém? Culto de quarta-feira é o culto de ensino, terça-feira não vai ter a macrocélula para terminar esse ano, Aliança Jovem, fevereiro nós vamos começar, amém? E o nosso culto domingo, Aliança Kid, Aliança tem de 1 ano a 6 e de 7 a 10, e os períodos das nossas orações, amém, irmãos? Amanhã nós estaremos juntos, nossa oração e o atendimento a partir das 2 da tarde. Você pode ir também no Instagram e ver toda a nossa programação. Vai ter o culto das mulheres, jardim particular. Irmãos, se é particular, venha. Mas é para mulher, amém? Venha que tem algo particular para vocês. Diga glória a Deus aí, mulheres. Deus é bom. O culto das mulheres vai ser no dia 10 de fevereiro, às 19h30. Vai estar a pastora Luzia, lá de Amapá. Eita glória. Amém? Mas ela mesma é daqui, de Rondon. Mas está morando lá, mas está aqui. Amém? Pode passar aí, minha filha. Ela está ali só sorrindo de mim. Glória a Deus. Irmãos, o acamp do dia 17 ao dia 10 de fevereiro. Aleluia. Quem não fez sua inscrição, 17 ao dia 19 de fevereiro. Irmãos, quem ainda não fez sua inscrição, corra com a Yália e o Gustavo, são os líderes da Aliança Jovem, amém? Você que é jovem, corra, faça sua inscrição. O valor é R$120, todas as despesas, café da manhã, almoço, janta. Irmãos, você que é pai, quantos pais têm jovens aí? Levante a mão. Invista nos seus filhos, amém? Às vezes você acha um gasto, vá lá um dia, trabalhar os 3 dias, dar comida para esses meninos. É os meninos que comem, essa juventude dessa igreja. Diga graças a Deus. Começando pelo pastor deles, né? Pois muito bem. Mas vai ser algo extraordinário, amém? Então não perca, irmãos, esse acamp. Vai estar alguns pastores ministrando. Vai ser bênção de Deus. Pode passar aí, minha filha. Ou já acabou? Muito bem. Agora é o pastor Kleber. Cadê as crianças? Venha cá as crianças em nome de Jesus. Todas as crianças. Pode vir, pastor Kleber, a pastora Lu. Aleluia. Está muito alto aqui. Muito alto. Aleluia. Cadê as crianças? Vamos lá, crianças, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar pelas nossas crianças, em nome de Jesus. Aleluia. Eita, glória a Deus. Hoje tem menino. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos orar aqui, irmãos, pelas nossas crianças. Bora, Alice. Tu tá fazendo o que aí, menina? Alice tem hora que ela quer ser adulta, irmãos. Mas ela não é não, ela é criança. Vamos lá. Deus, no nome de Jesus, nós abençoamos nossas crianças, papai. Que o Senhor venha trazendo graça, sabedoria do céu, entendimento. Livra elas, papai, de tudo aquilo que não é do céu. Livra elas, papai. Meu Deus, no nome de Jesus, de toda morte, todo espírito de morte, de toda doença silenciosa. Meu Deus, nós repreendemos, cancelamos espírito de enfermidade. Nós mandamos embora agora e traga a bênção do Senhor, a proteção do Senhor sobre as nossas crianças. No nome poderoso de Jesus, conduz as tias que vai estar ali naquele culto, conduzindo elas, direcionando elas para viver o melhor do Senhor. No nome de Jesus, a cada dia uma vida de santidade, de verdade, de temor e de tremor, no nome de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, o nosso bebedor hoje mudou, está aqui, tá bom? O café está aqui. Então,
não entrem para ali. Eu botei até um vigia, mas o vigia ali está meio fraco. Mas o vigia não sabe dizer não. Ali está muito perigoso, irmãos. Então o bebedouro está aqui, tá bom? Glória a Deus. Irmãos, essa daqui é a minha pastora, linda e maravilhosa. Amém? E o meu pastor, lindo também e maravilhoso. Amém? Irmãos, é uma honra recebê-los. Veio de Belém, está aqui conosco desde sexta-feira. Sexta-feira ele veio, foi Imperatriz, voltou para cá e vai ficar conosco até quarta. Diga glória a Deus. Quantos não conheciam o pastor Kleber aí? Levante a mão, por favor. Muito bem. Pois esse aqui é o nosso pastor e a nossa pastora, tá bom? Em nome de Jesus. A pastora vai orar por ele e ele está em casa. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, povo de Deus. Graça e a paz. Amém? Eu queria que você impusesse suas mãos para cá, para a gente estar orando pela vida do meu esposo. E eu creio que essa noite ele vai ser boca de Deus para as nossas vidas. Amém? Papai, no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós queremos nessa hora te louvar, engrandecer o teu santo nome, papai, porque tu és bom. Senhor, no nome de Jesus, eu quero colocar a vida do meu esposo na tua presença, Senhor. Papai, aquilo que ele tem te pedido todas as vezes que ele vai ministrar, papai, derrama muito mais sobre ele nessa noite. Senhor, queremos, Senhor Deus, no nome de Jesus, receber uma palavra, papai, diretamente, papai, aos nossos corações, Senhor Deus. Por isso eu te peço, usa o Kleber, Senhor, usa com graça, usa com sabedoria, com autoridade e ousadia, Senhor, no nome de Jesus. Surpreende a ele e a nós, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus eu já quero te louvar pelaquilo que o Senhor vai falar, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite a todos, a graça e a paz. Amém? É uma alegria, irmãos, estarmos aqui. Deus sempre nos surpreende, né? E esse final de semana, Deus fez coisas extraordinárias. Primeiro que nós não tínhamos planejado irmos à Imperatriz ver nossa família, e sexta-feira foi aniversário do pai da Luciane, e nós acabamos indo à Imperatriz. Fiquei na casa da minha mãe, vi meu neto, né, o Ângelo, e aí viemos para cá para realizar o casamento, não teve o casamento, e nós acabamos indo para o quilômetro 56 e dormindo por lá. E hoje pela manhã encontramos um casal de pastores, o pastor Davi, aliás, ele e a mãe, né, que foi outra surpresa. E eu não sei o que Deus tem mais para nós de surpresa esse tempo. Eu quero te convidar a ficar em pé, nós vamos fazer um ato profético. Aleluia. Deus me disse que esse ano é o ano de avanço. Repita comigo assim bem forte, diga, Deus é bom. Deus é bom. Se você crê, diga mais forte ainda, Deus é bom. Deus é bom. E agora mais forte, só para que o céu e o inferno ouça, Deus é bom. Deus é bom. Olha para o teu irmão do lado e diga, eu estou lutando para prestar. Mas esse ano, diga para ele, mas esse ano eu vou avançar. Aleluia. E eu quero que você olhe agora para o seu coração, irmãos. E você precisa tomar uma decisão agora. Se você realmente quer avançar. E avançar em qualquer área da sua vida, talvez naquilo que tem lhe travado, naquilo que você não tem conseguido romper. Peça ao Espírito de Deus para te lembrar aí em que área você precisa avançar, dar um passo a mais, crescer nesse ano, amém? Romper em algo. No final do culto, no final do ano lá em nossa igreja, eu pedi para a igreja que todos tomassem uma decisão, de pelo menos avançar em uma área. Pastor, talvez você não consiga avançar na área espiritual como gostaria, mas, irmãos, faça algo diferente esse ano em nome de Jesus. Aleluia. Faça algo esse ano que você até hoje não conseguia fazer. Talvez caminhada, correr, ir para uma academia, ler a Bíblia uma vez por ano, pelo menos, ler livros, mas tome decisões, avance em algo na sua vida esse ano. Sabe por quê? Para que você não fique entristecido e constrangido quando chegar o final do ano. Porque como é maravilhoso, irmãos, a gente chegar no final do ano e perceber que nós avançamos em alguma área, né? Como é extraordinário, irmãos. E eu quero que você, agora comigo, mas eu quero que você creia no que nós vamos fazer. Eu quero que você creia. Eu vou orar aqui antes,
E eu quero que você fale com o Espírito de Deus aí. E você pode dizer para ele assim: eu quero avançar nessa área esse ano, ou em algumas áreas da minha vida. Mas comece por algo que é pouco. Talvez você não faça um propósito grande demais. Só quero lhe pedir uma coisa. Pelo menos uma área esse ano você vai fazer diferente. Doce Espírito de Deus, o Senhor está aqui, papai. Senhor, nós não queremos nos contentar com aquilo que temos vivido, da maneira que temos vivido, papai. Nós somos gratos a Ti. Somos gratos, papai, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós. Mas, pai, todos nós que estamos aqui temos áreas da nossa vida. Todos aqueles que nos assistem têm algo, uma área, algo que precisamos avançar, papai. Mas nós só iremos avançar se primeiramente nós Te convidarmos para estar conosco. Se nós crermos nisso e se decidirmos, papai. E hoje, nessa noite, papai, eu juntamente com o corpo de Cristo nesse lugar, com aqueles que estão nos assistindo e com aqueles que nos assistirão outro dia, queremos dar um passo de fé para avançar em alguma área ou em outras áreas, ou mais de uma área na nossa vida. Em nome de Jesus, papai, vem conosco nesse ano. Em nome de Jesus. Eu quero dar um passo de fé. Dê um passo de fé aí para frente, irmãos. Profeticamente, dê um passo aí. Se não tem espaço, dê um passo de fé pequenininho, mas vai ser grande aos olhos de Deus. Aleluia. Diga: esse ano eu vou avançar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda Ele, glorifique a Ele. Esse é o ano de avanço, irmãos. Você pode sentar. E a gente só avança quando a gente toma decisões. O meu espírito clama, grita dentro, para que você rompa em algo na sua vida, para que você faça algo diferente. Esse ano de 2023, para que quando chegar o final do ano, você tenha algo para se alegrar, para testemunhar, aqui em nome de Jesus. Amém? Eu sou um pouco enjoado, mas não sou igual o pastor Jal, não. Jal é mais enjoado. Para mim tá bom. E eu também sou enjoado com som, amém? Mas é porque às vezes incomoda, né? Aí dá microfonia, mas tá bom agora, viu? Não precisa mexer mais não, porque às vezes lá na nossa igreja tá bom e o pessoal fica mexendo aí piora mais. Mas, irmãos, é uma alegria estarmos aqui, revendo a grande maioria de vocês, conhecendo aqueles que nos visitam. Você que nos visita, você é amado nesse lugar. Você não é só bem-vindo, você é amado. Aqui é a casa do nosso Pai, um lugar que você tem liberdade. Amém? Sinta-se à vontade, sinta-se bem. Como se você está no melhor lugar, no lugar mais tranquilo. Para que o Espírito de Deus ministre e fale com você essa noite. Eu mudei a Bíblia, pastor. Não estou mais na King James, amém? Eu voltei para a NVI. São duas traduções que eu gosto. E a minha King James era extraordinária, irmãos. Estava toda riscada, mas estava feinha demais. Aí minha esposa, todas as vezes que eu ia ministrar, dizia: amor, tu vai levar essa Bíblia feia de novo. Digo: amor, já marquei tudo, risquei tudo, eu sei encontrar todos os versículos. Mas aí a gente tem que caminhar junto com a esposa, né? E aí eu peguei a NVI, que eu também já tenho rabiscado muitas coisas. Eu encontrei essa Bíblia de volta, irmãos. Tinha perdido durante anos. E achei na casa de uns pastores, minha esposa que encontrou. E aí eu voltei para ela de novo. E eu quero te convidar a abrir tua Bíblia lá em Romanos capítulo 6. Amém? Pastor, mudou aqui, não mudou? Era um bichão grande, eu lembrei. Diminuiu. Viu como o homem percebe as coisas também? O homem também percebe, não só as mulheres não. Romanos capítulo 6, irmãos. Aliás, me perdoe, Romanos capítulo 5, a partir do verso 12. É porque tem um versículo no 6, mas eu quero ir o primeiro, Romanos 5, verso 12. A palavra de Deus diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Repita comigo: todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo.
mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um homem, de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Outras traduções dizem, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Eu quero ler com você ainda Gálatas, capítulo 5, só o primeiro versículo. A palavra de Deus diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Eu vou repetir, amém? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Fecha os teus olhos mais uma vez. Vamos orar mais uma vez ao Pai? Papai, nós estamos aqui na tua casa, mas nós somos a tua casa, a tua morada. Estamos alegres, como o pastor Jal disse essa noite. Alegres porque o Senhor é bom, o Senhor está conosco. E eu quero te pedir o que eu sempre te peço, me dá graça nesse momento. A graça capacitadora, empoderada dos céus. A graça que traz poder, que traz sabedoria, papai dos céus. Me usa com leveza. Senhor, abre o nosso coração, nosso entendimento. Toma esse ambiente, doce Espírito de Deus. Vem ministrar, vem falar a cada um de nós, a começar pela minha vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O que isso quer dizer, irmãos? Que o desejo de Jesus até hoje é que nós sejamos livres. Aqui, claro que está falando sobre a salvação, mas eu quero também declarar hoje sobre a sua vida que você caminhe essa liberdade como homem, como mulher nessa terra. Amém? E a gente não pode confundir essa liberdade com libertinagem, como muitas pessoas confundem. E temos que ter muito cuidado como caminhar nessa liberdade. Porque ele diz que nós temos que permanecer firmes e não retrocedermos, ou não deixarmos, ou não voltarmos ao jugo da escravidão. Eu li para você em Romanos, quando Paulo ele vai descrevendo, eu posso dizer 3 tempos ou 3 etapas, até mesmo da Bíblia. Você vê aqui Paulo escrevendo antes de Moisés, ou antes da lei, e aí ele vai descrevendo também da lei até Jesus, e de Jesus até a volta de Jesus. Amém? Então Paulo está dizendo o quê? Que antes de Moisés, irmãos, o pecado já existia. A morte já estava lá, só que o pecado não era levado em conta. Por quê? Ele diz, porque não era levado em conta, porque não tinha algo que trouxesse o entendimento do que era pecado, do que era errado. Por isso que o Paulo diz assim, então
depois de livre, eu posso dizer que a lei era pecado? Ele diz: de maneira nenhuma, porque eu nunca saberia o que era o pecado se não fosse a lei. Eu não saberia, por exemplo, o que é cobiçar se a lei não dissesse: não cobiçarás. Eu não saberia que era pecado matar se a lei não dissesse que é pecado matar. Por isso que até hoje nós temos a lei que traz uma organização. E Paulo vai descrevendo o quê? Que quando o homem pecou, a morte entrou automaticamente na humanidade. Ele diz que um homem só pecou, mas todos pecaram com esse homem só. Mesmo todos não fazendo ou não cometendo esse pecado. E talvez essa é uma das chaves, porque é difícil, até mesmo para quem não serve a Jesus ainda, entender que recebe esse pecado, né, talvez esse jugo, porque Adão pecou lá. Que culpa tenho eu que Adão pecou, que a Eva pecou, né? Mas do mesmo jeito, irmãos, a gente recebe também aquilo que é bom, a herança de uma nova aliança em Cristo Jesus. Nós gostamos muito de receber aquilo que é bom para nós, não aquilo que é ruim, né? E Paulo está explicando. Então, antes de Moisés, irmãos, ou antes da lei, não tinha como se dizer o que era certo, o que era errado, o que era pecado, mas o pecado já existia. A Bíblia diz que ele só não era levado em conta porque não tinha algo que medisse ou dissesse o que era errado. Então, a lei, eu quero que você entenda hoje, eu estou numa caminhada para chegar até onde eu quero chegar. A lei, na realidade, talvez você já ouviu alguns pregadores falando mal da lei, ou dizendo que a lei era ruim, que a lei era aquilo. Não, irmãos. O texto diz que essa lei ela veio ressaltar a transgressão que havia na humanidade. Ou que a lei veio mostrar a incapacidade que o ser humano tinha de ser salvo, ou de viver em liberdade. Eu vou explicar para você de uma maneira simples, que você nunca mais vai esquecer. Amém? Em algo prático, que é bom. Imagine você, quem gosta de ir na pizzaria? Gosta de pizza aqui? Só esses? Ou qualquer outro lugar que você gosta de lanchar e comer. Aí você está comendo em algum lugar e de repente, se fosse na pizzaria, você sujou a boca de ketchup, maionese. Só que às vezes quem está comendo ali se lambuza tanto, não percebe que se sujou, não é verdade? E aí alguém diz assim: ei, vai lá no espelho para te olhar uma coisa. Ele não disse que você estava sujo, ele diz: vai lá no espelho. E você sai daquele lugar, todo lambuzado de ketchup, maionese, sem perceber, e vai até o espelho. Quando você chega diante do espelho, aí é que você percebe, aquilo ressalta que você estava o quê? Sujo. O que é a lei? Diga assim: o espelho. Aleluia. Agora eu vou quebrar o espelho, eu vou zangar com o espelho. Não, espelho, tu é ruim demais. Não, irmãos. A Bíblia diz que a lei era perfeita. Aleluia. A lei veio mostrar a sujeira que havia na humanidade. Ela é o espelho que mostra que nós estávamos sujos. A Bíblia diz que ela foi a tutora até Jesus Cristo. Era como se ela caminhasse mostrando como o homem deveria caminhar. Só que ela mostrava a incapacidade do ser humano de cumprir, de ser salvo. Na lei, irmãos, o pecado não era retirado da humanidade, ele era coberto. A lei não tinha a capacidade de retirar o pecado de cima do homem, não, ele cobriu o pecado. Jesus veio e cancelou o pecado, toda dívida, como Colossenses diz. Mas a lei contribuiu até Jesus, amém? Então entenda uma coisa, não entre não, a lei não prestava, a lei foi algo ruim, porque Paulo dizia que não, irmãos. A lei foi algo bom, foi um espelho que mostrou que o homem estava sujo, ressaltou a sujeira, a transgressão da humanidade. Só que ao mesmo tempo ela levou o homem até Jesus, porque ela estava declarando o quê? Eu não posso fazer o que Jesus vai fazer. Eu posso mostrar para vocês que há pecado, que vocês estão condenados, mas eu não posso tirar a condenação. Mas Jesus veio nos justificar de toda condenação. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso que ele diz o quê? Não retornem, permaneçam firmes, não voltem ao jugo da escravidão. Porque todo homem antes de Jesus, irmãos, era escravo. Romanos capítulo 6 diz que nós éramos escravos do pecado, mas nos tornamos escravos de Deus. Olha que coisa linda. E aí muita gente grita assim: nós somos livres. Realmente nós somos livres, mas eu quero que você entenda uma coisa. Nós somos escravos de Deus. A Bíblia diz isso. Nós deixamos de ser escravos do pecado. Mas Jesus nos comprou por um alto preço, para Deus o nosso Pai.
Pastor, mas a Bíblia diz também que Deus é Pai, e nós somos agora filhos, não somos mais servos. Mas, irmãos, me responda uma coisa. Quem respeita o Pai, como é que você trata Ele? Não é Senhor? Ou você chega para o seu pai e diz, você, no meu tempo, se fizesse isso, a mãozada comia. Um filho que chegasse para o pai, naquela época, nossa época, e dissesse, você não. Eu fico assim meio, eu tenho umas ovelhas minhas que quando vai orar, diz Jesus, você. Eu acho assim meio... Eu trato Ele como Senhor, porque Ele é meu Senhor ainda. Amém? A gente canta que Ele é nosso Senhor. Por que Ele é nosso Senhor? Porque Ele nos comprou, Jesus, através de Jesus, pagou um alto preço, um preço de cruz. Amém? E nós deixamos de ser escravos do pecado e fomos agora libertos por Jesus, mas precisamos caminhar entendendo que Ele é o nosso Senhor ainda. Ele é nosso Pai, mas nós devemos estar debaixo de uma submissão, porque Ele também é Senhor. Por isso a gente tem que ter muito cuidado. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque hoje nós vivemos um tempo difícil. E Jesus previu isso em Mateus 24, quando Ele disse, nos últimos dias, falsos profetas viriam. O amor de muitos esfriaria, né? É o que nós estamos vendo hoje. Pastores renomados da sociedade que agora entraram no engano de igrejas inclusivas, porque Deus só é amor para essas pessoas, Deus não é justiça, não é juiz. E aí eles confundem a liberdade em Cristo e aí levam para um outro lado. As pessoas que não têm Jesus no mundo dizem que não querem ser crente, porque servir a Jesus é ser escravo. Você já ouviu isso, né? Não, eu primeiro vou curtir a vida, porque quando eu tiver mais velho, que eu já curti a vida toda, aí agora eu vou ser crente. Porque crente não pode isso, crente não pode aquilo, crente não pode isso, e eu quero curtir a vida, porque eu não quero ser escravo. E essas pessoas não conseguem perceber que eles é que são escravos e nós somos livres. Você está entendendo? Porque quando conversa com alguns, você vai ver que eles são escravos da imoralidade, alguns são escravos das drogas, alguns são escravos do cigarro, outros são escravos da bebida, outros da mentira, outros do engano, do roubo. E eles se enganam achando que um dia consegue se livrar disso, se libertar disso. E só Jesus pode nos libertar. Aleluia? Mas eles acham que só vão vir para Jesus porque eles querem curtir uma falsa liberdade, que no fundo é uma libertinagem. Irmãos, livres somos nós, que temos paz de espírito, nós podemos dormir bem. Amém? Chega o final de semana, a gente pode comer um churrasco, um Coca-Cola. Segunda-feira nós estamos lúcidos, não gastamos o dinheiro que era para pagar as contas como muitos, né? Que final de semana bebe, enche a cara, fica rico, gasta o dinheiro de pagar as contas. Quando chega segunda-feira, aí ele diz assim, nunca mais vou beber, até outra sexta-feira, porque ele é escravo, irmãos. E ele acha que nós somos escravos. Jesus nos libertou para que andássemos em liberdade, irmãos. E você precisa ter essa vida de liberdade, amém? Ter liberdade, irmãos, é ter alegria no espírito, é não ter nada escondido. Ter liberdade é ter o seu celular sem senha. Ter liberdade, irmãos, é dormir sossegado. É ter paz, é ser livre. É amar Jesus. Mas, eu li para você que Paulo, quando escreve a Gálatas, ele diz, permaneçam firmes. Não retrocedam, não voltem ao jugo da escravidão. E essa é só a introdução da mensagem. Porque se eu fosse dar um tema, era firmados em Cristo. Amém? Porque alguns dias atrás, ou um mês, tem mais de um mês já, eu estava na minha rede, e lembrando e questionando, eu fui convidado para ministrar numa conferência, e eu comecei a preparar a palavra, lembrar, e eu comecei a conversar com o Espírito Santo de Deus, e lembrando de quantas pessoas já estiveram conosco na igreja. Talvez você saiba, lembre de pessoas que um dia já estiveram aqui, pessoas que foram líderes de célula, eu lembro de pessoas que foram supervisores de célula, pessoas que passaram já 4, 5 anos servindo a Jesus, e de repente a gente é surpreendido quando elas voltam para o jugo da escravidão novamente. Você consegue lembrar de pelo menos uma pessoa aí, que já andou aqui na igreja ou em outra igreja que você caminhou, e hoje está no mundo de novo, voltou para o jugo da escravidão? Muitos, irmãos, e isso gera... E nós precisamos olhar para nossas vidas, porque Jesus nos alertou. Nós estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. E não é só o Brasil, é o mundo todo, porque está se cumprindo o que a palavra de Deus diz. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz, nos últimos dias os homens serão mais amantes de si mesmos. Estarão mais preocupados com aquilo que é bem para eles do que para os outros.
Nós estamos vivendo tudo isso, irmão. Os sinais são claros demais. E depois dessa situação do Brasil, alguns pastores, algumas ovelhas chegam para mim e dizem, pastor, e agora como é que vai ser? Eu digo, meu filho, como vai ser eu não sei, mas a minha vida vai continuar do mesmo jeito. Porque eu vou continuar servindo a Jesus. Se chegar o dia de nós sermos proibidos de cultuarmos como estamos cultuando hoje, nós vamos dar um jeito, irmãos. Como a igreja primitiva fazia. Se for para ser preso, irmãos, eu vou pregar o evangelho dentro da cadeia. Paulo fez isso, tantos homens fizeram isso. O ano passado que eu quase fui preso, eu comecei a me ver dentro da cadeia, por uma situação. Quase fui preso. Meu Deus. E eu comecei, quando eu estava diante do delegado, eu comecei a me ver preso. E eu disse, Senhor, se Paulo, Silas estiverem naquela cadeia, foram presos, quem sou eu? Não sou melhor do que eles. Se eu for preso, tu tens um propósito, eu vou pregar o evangelho lá dentro. Quando você olha a história da igreja primitiva, irmãos, eram homens livres, mas que se escondiam. Sabe por quê? Porque existem pessoas dentro de um presídio que são mais livres do que muitos crentes dentro da igreja. Você ouviu o que eu disse? Tem muitas pessoas dentro de presídios que são mais livres do que muitos crentes dentro das igrejas no dia de hoje. Porque eles têm Jesus e vivem essa liberdade mesmo não estando. Porque quem tem Jesus não se preocupa com situações, com o lugar que está. Ele vive Jesus em qualquer lugar. E eu sei que vai chegar esse dia, irmãos. Então, assim, eu tenho dito para as pessoas, elas me perguntam, pastor, eu digo, eu não sei como vai ser, irmão, mas a minha vida continua do mesmo jeito. Vamos tocando o barco. Vamos caminhando com Jesus, vamos permanecendo firme. Eu só não posso é desistir, retroceder e voltar para o jugo da escravidão. Olha para o teu irmão do lado assim e diga, irmão, eu não vou retroceder. Eu vou permanecer firme. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3 que o nosso fundamento é Jesus Cristo. E ninguém pode colocar outro fundamento sobre esse. Ele é o nosso alicerce, irmãos. É nele que nós vamos nos basear, é nele que nós vamos olhar, é para ele que nós vamos olhar. E é da maneira que ele nos ensinou que nós vamos viver. Glória a Deus. E quando eu comecei a conversar com o Espírito Santo de Deus, eu comecei a perguntar e pedir para ele, para que ele me ajudasse a trazer uma mensagem clara para as igrejas, de como a pessoa pode permanecer firme, de como nós podemos viver para que não possamos desistir. E ele me deu alguns exemplos da minha própria vida. E eu quero compartilhar isso com você hoje, amém? Eu gosto muito de João, irmãos, capítulo 14 e capítulo 15. Capítulo 14, João está reunido com os discípulos dele. E aquele versículo que a gente ministra muitas vezes, né? Quando Jesus olha para os discípulos, já sabendo de tudo que ia acontecer, ele olha para os discípulos e diz, ei, vai chegar um dia diferente. Ele diz assim, mas ele diz assim, não se turbe o vosso coração. Não fiquem angustiados. Creiam em mim, creiam no meu Pai. Porque eu vou ter que ir para um lugar, preparar uma casa para vocês, uma mansão para vocês, na nossa linguagem. Jesus estava olhando para os discípulos e vão chegar dias difíceis. Ele estava falando da morte e da ressurreição, que ele teria que ir para os céus. Ele diz, não fiquem angustiados, não se turbe o vosso coração. E eu quero declarar sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus, não se angustie nesse tempo, irmãos. Não turbe o vosso coração, não fique ansioso, não fique preocupado, irmãos, creiam em Deus e creiam em Jesus. Ele diz, vai chegar dia, não se angustie, creiam em meu Pai, creiam em mim, porque eu vou ter que ir para os céus, preparar um lugar para vocês, mas tem uma promessa, ele diz, mas eu vou voltar para buscar vocês, para morarem eternamente comigo. Irmãos, que promessa extraordinária. E aí Tomé se levanta e diz assim, Senhor, nós não sabemos nem para onde tu vais, e que caminho é esse? E aí é quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí Filipe levanta, irmãos, e diz, Senhor, então nos mostra o Pai. Jesus deve ter sorrido e diz, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai, Filipe. Será que tu nunca percebeu isso? Tu está andando comigo há tanto tempo, Filipe, nunca percebeu? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem me ouve, ouve o Pai falando. Irmãos, e ele continua dizendo, ei, não deixarei vocês órfãos.
quando eu for, vai vir alguém para continuar cuidando de vocês e lembrar tudo que eu ensinei a vocês. Vocês não ficarão órfãos. Vocês não ficarão abandonados. Agora, esse que vai vir, ele vai habitar dentro de vocês. E nós já temos esse morando em nós, o doce Espírito de Deus. Ele diz, eu vou deixar para vocês a paz que excede todo entendimento. A paz que o mundo não dá. Você está entendendo, irmãos? Ele está conversando com os discípulos dele. E ele está orientando, ele está acalentando o coração e preparando os discípulos para aquilo que iria acontecer. E ele diz, vocês não entendem o que vai acontecer, mas naquele dia vocês vão entender. E no dia que Jesus ressuscitou, depois que Jesus ressuscitou, irmãos, os discípulos entenderam o que Jesus estava falando. E quando chega no capítulo 15, irmãos, ele começa falando sobre a função de cada um de nós, daquilo que nós iríamos desempenhar nessa terra. Porque ele termina o capítulo 14, acho que é verso 31, dizendo, é preciso, é necessário que o mundo saiba que eu cumpro as ordens do meu Pai. Aí ele diz assim, no primeiro versículo do capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Amém? Está aqui, ó. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai. E ele começa, e ele diz assim, por isso eu cumpro as ordens dele, eu cumpro o propósito que Deus me chamou, meu Pai me chamou para fazer. Obrigado, filho. E ele começa, irmãos, com essa declaração linda, eu sou a videira verdadeira. E a primeira vez não, quando eu parei para ler isso aqui, isso me chamou a atenção, porque Jesus, ele ministrava, ele falava daquilo que era entendido para o tempo dele, para aquilo que ele vivia. Então, videira era algo comum em Israel, como é hoje, oliveira. E ele estava ensinando para os discípulos, ele está falando da missão de cada um, de quem ele era, qual era a função do Pai, e nós éramos os ramos. Mas ele começa dando uma declaração linda, eu sou a videira verdadeira. Mas, irmãos, por que é que ele disse que era verdadeiro? E eu comecei a questionar e eu fui para a Bíblia. E você vai encontrar no Salmos 80, o salmista falando sobre a videira falsa. Você vai encontrar Isaías capítulo 5, falando sobre a videira falsa. Essa videira falsa era Israel, o povo que Deus amou e escolheu para cumprir um propósito, mas não cumpriu o propósito. Por que Jesus estava dizendo, irmãos, que ele era a videira verdadeira para os discípulos dele? Porque os discípulos dele conheciam a história de Israel. E eles sabiam que Israel não tinha cumprido o propósito. O que Jesus estava dizendo para eles? Eu vim com um propósito para essa terra. Eu não sou como o povo de Israel que não cumpriu o propósito. Eu sou a videira verdadeira. Vocês podem acreditar em mim. Creiam no Pai e creiam em mim. É por isso que ele acrescenta, ele não precisava dizer que era verdadeiro. Se ele queria falar da função de cada um, irmão, ele só precisava dizer, eu sou a videira, meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. Mas ele está explicando, irmãos, agora a nossa função depois de Cristo até a vinda dele. E é o tempo que nós estamos vivendo agora, porque ele já foi, amém? Ele foi preparar uma mansão para mim e para você, uma casa para mim e para você. E como você viver essa vida aqui nessa terra vai determinar a casa que você vai ter no céu, como você vai viver lá no novo céu e nova terra. Sabia disso? Sabia que no novo céu e nova terra vai ter mansão para alguns e outros vão ter casinha menor? E eu tinha uma amiga minha que ela dizia, pastor, eu quero entrar no céu, mesmo que seja lá no bairrozinho, chamuscada no final, tá bom. E eu disse para ela, eu quero ir para a cidade de governo, a Nova Jerusalém, porque vai ter cidade de governo, irmãos. Jesus está lá preparando um lugar para mim e para você. Agora, para que eu possa ir morar com ele, depende da maneira que eu vou continuar vivendo, se eu vou permanecer firme ou eu vou retroceder para o jugo da escravidão. Jesus disse que não era fácil servir, irmãos, que o caminho era estreito, a porta era estreita, o caminho também apertado. Mas ele diz, não se angustie. Amém? Só creiam em mim, creiam no meu Pai. Qual é a nossa função hoje, irmãos? Crer em Deus e crer em Jesus. O problema é que a dificuldade está aí. E ele vai escrevendo, irmãos, no capítulo 15, que sem ele nós não poderemos fazer nada, né? Ele diz no verso 8, se nós quisermos glorificar o Pai, nisto é glorificado o meu Pai, em que vocês deem fruto em abundância. Então ele vai nos ensinando tudo que temos que fazer. Mas para isso nós precisamos o quê? Dar frutos que permaneçam. Não adianta você ganhar pessoas para Jesus, essas pessoas, elas precisam permanecer.
E nós, como igreja, precisamos avançar nisso, no cuidado, no discipulado. Quando a nova aliança nasceu, o pastor Nonato dizia assim, não gere filho para outro cuidar. Quando você ganha, o que é que ele estava querendo dizer? Quando você ganhar alguém para Jesus, irmão, cuide do teu filho. Acompanhe essa pessoa, porque ela precisa permanecer em Cristo. Queremos avançar como igreja? Vamos cuidar mais esse ano. Vamos avançar, mas primeiro cuide da sua vida. Não volte para o jugo da escravidão, irmão. Seja livre. Amém? Verdadeiramente livre. E aí o Espírito de Deus começou a me lembrar de algumas coisas que eu tenho vivido até hoje, para que eu possa permanecer. Se você me perguntar assim, pastor, algum dia você já pensou em desistir de Jesus ou da caminhada? Depois que o senhor é pastor, eu posso responder para você com sinceridade. Eu nunca pensei em desistir dessa caminhada. Já ouvi muitos pastores dizendo, e eu digo não. Mas eu vigio todos os dias, porque a Bíblia me ensina isso. Mas, irmãos, o Espírito de Deus foi me lembrando de algo. Sabe qual é a primeira coisa? E eu quero trazer isso para a sua vida. O que é que vai te ajudar a você permanecer firme quando vier os momentos difíceis de angústia, de tristeza, de decepção? É você lembrar da promessa de Jesus e das promessas que Deus tem para a nossa vida. Sabe, eu caminho até hoje firmado em Cristo. Primeiro porque existe uma promessa que eu creio que é extraordinária. É que Ele iria voltar para me buscar. Ele foi preparar um lugar para mim. E eu sei que se eu não permanecer, eu não vou morar com Ele. Então, para mim, irmãos, essa promessa ela já é suficiente para que eu possa permanecer firmado nele. Concorda comigo? Essa promessa, irmãos, é suficiente para que você lute contra as tentações, contra os desejos da carne, contra o desejo de desistir. Todas as vezes que vier, contra as angústias, contra a ansiedade, contra a depressão, contra qualquer outra coisa. Jesus nos ensinou o que, é que ele disse, creia em mim, creia no Pai. Jesus disse, não sejais ansiosos por coisa alguma, basta o mal do próprio dia. Por que você fica preocupado com as coisas que vão acontecer amanhã, irmão? Com o mal que vai vir amanhã? Jesus estava dizendo, creia em Pai, no meu Pai, creia em mim. Seja livre. Irmãos, quem é livre não anda angustiado, preocupado, ansioso. Tem crente, irmãos, que está preocupado com o que vai acontecer daqui a 10 dias. Sabe nem se vai estar vivo. Mas já está angustiado. Eu não estou dizendo para você que a gente não vai, às vezes, ficar pensativo, preocupado com alguma coisa. Vai, é natural. Mas a gente precisa lembrar que Jesus está no controle das nossas vidas e que Ele é bom. Glória a Deus. Creia nisso, irmãos. Coloque a sua vida, a sua família, seu ministério diante de Jesus. Ele disse, mas eu não deixarei vocês órfãos. Tem o Espírito Santo que mora em mim e mora em você. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente não crê no Pai, não crê em Jesus em algumas horas. Essa é a realidade, irmãos. Às vezes, quando a gente está passando por angústia, a gente até esquece de orar e de pedir para Ele cuidar de nós. Quando Ele nos ensinou, não se angustiem, não sejam ansiosos. Em nome de Jesus. Vocês já vieram para tocar? Agora que eu comecei a pregar. Mas fique aí. Pode me ajudar. Eu estou no primeiro tópico ainda. Então, irmãos, descanse nele. Mas descanse por fé. Aleluia. Irmãos, Deus continua no controle de todas as coisas. O casamento da menina estava marcado agora para o sábado. E eu posso dizer, essa foi a primeira vez que aconteceu comigo, que aconteceu. Mas, irmão, você pergunta assim para mim, pastor, o senhor ficou angustiado? Não, irmãos. E eu não entendi até ontem de madrugada, quando ele me acordou para me dizer mais ou menos o que era. Por que aconteceu? Mas o pastor sabe, eu digo, meu filho, cancela o casamento, mas vamos marcar para terça-feira, não foi? Não vamos, porque o pastor diz, vamos fazer o culto, vamos dar comida para o povo. Meu amigo, ninguém quer vir comer não, a gente quer festejar. Seja livre, irmãos, aleluia. Quem me conhece sabe na igreja como é que eu sou. A minha esposa está aqui, ó. Ela diz, amor, não sei como é que tu consegue, às vezes as contas estão lá na igreja, eu digo que a igreja não é minha, é dele. E do mesmo jeito que eu oro por minhas coisas, eu digo, Senhor, a igreja é tua. E se a igreja é tua, as contas também são tuas. Então o Senhor vai me ajudar a pagar. Você está pensando que você pensa que eu não sou? Pergunte aqui para ela, irmão. Não estou aqui enchendo
Quem me conhece sabe que eu... Porque ela diz, amor, não sei como é que tu consegue, irmão, eu vou dormir. Porque Jesus diz, ei, não se angustie, eu vou, mas deixa o Consolador. Crê em mim, crê no meu Pai. Por que eu vou ficar angustiado, preocupado, não sei nem se eu estou vivo amanhã, irmão? Eu vou viver em liberdade, porque Cristo me libertou para que eu seja livre, irmão. Para de se preocupar com teus filhos, como é que vai... Não, deixa Deus cuidar deles. A gente entrega as coisas na mão de Jesus, mas não solta o controle. É como se, Deus, tu só pode ir até ali. Mas, Senhor, deixa eu te ajudar. Deus não quer... Enquanto você quer ajudar Deus, Ele diz, então vai. Agora, quando tu confiar em mim, colocar nas minhas mãos, eu faço do meu jeito. Tem muitos aqui, irmãos, que têm vivido essa falsa fé. Não, Senhor, tu está no controle da minha casa, da minha família. Eu te entrego as minhas finanças. Entrega mesmo, irmão. Creia nas promessas dele. Ele tem promessa para a tua vida. Quem tem promessa aqui para a sua vida? Além da promessa de Jesus, você tem promessa? Eu tenho promessas ainda que não se cumpriram na minha vida. Eu tenho promessas, irmãos, que já se cumpriram, muitas. E eu poderia ficar aqui a noite quase toda com você, conversando e contando testemunho da minha vida, de como Deus tem feito. Eu estou agora lutando com a minha esposa aqui para comprar uma casa. E ore por mim e por nós. Porque até agora eu só preciso ouvir Deus, o que é que Ele quer, para onde quer me conduzir. Eu não sei ainda como vou comprar e como vai vir o resto do dinheiro. Mas eu tenho que comprar essa casa, e Jesus sabe. Mas isso não me deixa sem dormir, irmãos. Amém? Mas, irmãos, eu vou conversar com aquele que pode fazer todas as coisas. Eu tenho promessas para a minha vida, eu vou caminhar sobre essas promessas. Eu nunca vou esquecer que Jesus está lá preparando minha mansão. E que um dia eu vou morar eternamente com Ele. Então, aqui na terra, irmãos, vai passar, isso é passageiro. Eu tenho que preparar, minha mansão é aqui. Mas crendo que um dia eu vou estar com Ele. Por isso eu vou permanecer firme. Então as promessas te ajudam. Porque quem tem promessa, quando vem angústia, dificuldade, vontade de dizer, se você lembra disso, mas Deus um dia disse que ia fazer isso na minha vida. E isso não aconteceu ainda. Então eu vou continuar. Isso nos ajuda, irmãos, a continuarmos em Jesus. Eu tenho promessas que eu vou pastorear a igreja lá em Belém. O profeta Amaro disse que era de 600 pessoas, depois ia aumentar. Eu não vivi isso ainda. Estou é longe. A pastora Fátima, quando foi a primeira vez em Belém, nós estávamos no primeiro lugar, ela andando comigo no carro, ela disse, meu filho, Deus me deu uma visão. A quinta igreja é a igreja grande. E eu vejo ela numa avenida do lado direito. Só eu e ela no carro andando, não lembro se minha esposa estava junto. Isso, quando eu cheguei em Belém, nós estamos há quase 11 anos em Belém. E eu achei, irmãos, que era a quinta igreja que nós íamos implantar em Belém, né? Depois eu fui entender, alguns anos depois, que era a quinta igreja como lugar. Então nós estamos hoje no quarto lugar, no quarto prédio. A próxima igreja, irmãos, a quinta é a grande. E se eu desistir, eu não vou viver isso. Então eu vou continuar. Porque essa promessa me ajuda a continuar, porque eu quero viver isso. Tem promessa para a tua família, tem promessa para os teus filhos, irmão, se agarra a ela. Quando vier angústia, quando vier vontade de desistir, irmão, lembra das promessas que Deus tem. Além da promessa principal que é de Jesus que vai voltar. Essa promessa de que Jesus vai voltar, irmãos, ela não se cumpriu ainda. Quando você olha a promessa que Ele disse que não nos deixariam órfãos, já se cumpriu. Quando Ele disse que nós teríamos a paz, já se cumpriu. Já se cumpriram várias promessas que está no capítulo 14. Mas a promessa de que Ele vai voltar ainda não se cumpriu. Nessa promessa você vai se agarrar. Quer ver outra promessa que ainda não se cumpriu na minha vida e na sua? Totalmente. É que Ele diz no capítulo 15, que se nós estivéssemos Jesus, na palavra dEle, tudo que nós pedíssemos a Ele, Ele faria. Ele não diz qualquer coisa, ou algumas coisas, Ele diz tudo. Se vocês estiverem em mim, essa promessa Ele fez várias vezes. Tudo que vocês pedirem em meu nome, o meu Pai vai fazer. Agora eu pergunto para vocês, essa promessa já se cumpriu na vida da igreja, na sua vida? Totalmente? Tudo que você pede para Jesus, Ele faz? E quando a Luana estava ministrando cura aqui, eu fiquei lembrando disso. Mas há uma promessa, irmãos. E essa promessa é para a terra.
E se ela não se cumpriu, ela vai se cumprir quando você começar a avançar no conhecimento de Jesus. Então, a primeira coisa, irmãos, para que você permaneça firme, creia nas promessas. A segunda coisa, não perca a esperança. Aleluia. Eu tenho percebido que muitas pessoas desistiram depois da campanha política, depois dessa confusão que hoje politicamente no país. Pessoas que começaram a desistir porque abandonaram Jesus, porque as coisas não aconteceram como muitos profetizaram, como eles acreditavam que ia acontecer. Sabe por que muitos desistem? Porque colocam as expectativas em alguns homens e não em Jesus. Minha expectativa, irmãos, não estava em Bolsonaro. Você está entendendo? Eu votei nele? Votei, irmãos. Mas minha expectativa está em Jesus. Mas muitas pessoas colocaram tanta expectativa que perderam a esperança. Porque quando não aconteceu como elas esperavam que acontecesse, desistiram. A esperança, irmãos, é você olhar para um futuro e ver com os olhos de Deus e não com seus olhos naturais. No jardim do Éden, irmãos, o homem vivia com sua esposa e com Deus, livre. Mas no dia que ele pecou, os olhos dele foram abertos. E ele percebeu que estava nu. Enquanto ele vivia em liberdade, ele andava nu com sua esposa, tinha intimidade com ela, e a nudez é símbolo de intimidade. No dia que pecou, irmãos, os olhos, que eram os espirituais, abriram para aquilo que é natural. Sabe por que a gente não caminha, perde a esperança? Porque a gente não olha com os olhos de Cristo. Nós olhamos com os olhos naturais. E quem olha com os olhos naturais, olha para as angústias, olha para as situações e para aquilo que a gente às vezes não consegue ver que vai alcançar. Eu quero dizer algo para você essa noite, irmãos. Abra teus olhos espirituais e veja como Deus vê. Alguns dias atrás eu ministrei numa conferência junto com o Dario Hernandes e ele deu um exemplo de fé. Ele diz: fé é você olhar através de uma janela com os olhos de Cristo. Fé e esperança, irmãos, é você olhar com os olhos espirituais e ver lá na frente. Porque quando a gente olha com os olhos naturais, a gente só consegue ver o hoje. E quem olha só com os olhos naturais vive na angústia, porque só vê o hoje, só vê agora. Ele não consegue ver o agir de Deus lá na frente. Abra teus olhos espirituais hoje. Não perca a esperança. A esperança, irmãos, é vida. Quem perde a esperança, perde a vida. Morre emocionalmente, morre espiritualmente, morre fisicamente. Eu não sei se eu já compartilhei aqui o exemplo de uma senhora que levaram no culto, eu acho, mas vou repetir, tem algumas pessoas novas. Levaram uma vez uma senhora no nosso culto. Quando terminou o culto, a pessoa que tinha levado, que era minha ovelha, chamou, pediu para eu orar por ela. E quando eu vou orar por ela, Deus abre meus olhos, me dá uma visão. E eu vi aquela mulher correndo e ela batia na parede e voltava. Ela não conseguia ir. Batia na parede e voltava. E eu parei e disse: minha senhora, eu vejo a senhora correndo e batendo na parede e voltando. E Deus me disse que você perdeu a esperança, você não tem mais esperança de vida. E ela desabou a chorar. E aí ela foi compartilhando, irmãos. E aquela mulher, ela era líder do ciclo de oração de outro ministério. Era como se fosse alguém líder do ministério de intercessão. E estava desesperançada, morta. Agora você imagina quem estava debaixo da cobertura dela. Se você perder a esperança, aqueles que estão debaixo da tua cobertura espiritual, a tua família, os teus filhos vão perder a esperança junto com você. E vão morrer junto com você. Por que eu tenho que viver firme? Porque tem muitas pessoas que dependem da minha vida. Aleluia. Porque a minha família depende da minha postura. Que eu permaneça firmado, alicerçado em Jesus. Mesmo quando eles não souberem do que está passando na minha vida, eu vou mostrar para eles que eu estou firme. Os meus discípulos precisam que eu permaneça firme, para que eles continuem firmes. Se o diabo quer te pegar, imagine eu que sou pastor de pastores no Pará. Porque se um dia Deus me cubra com o sangue dele, nunca vai acontecer. Mas se acontecesse, irmãos, você imagina o estrago que seria. Talvez você não saiba a importância que há no teu permanecer firme. Mas existem muitas pessoas que hoje já dependem da sua vida, da sua permanência. E outros que ainda irão nascer, como o pastor Nonato disse,
que irão depender disso. Não perca a esperança, irmãos. Não coloque expectativa somente em homens. Coloque sua expectativa em Deus. Amém? Tem muito crente, irmãos, que não consegue avançar, bate na parede e volta. Porque perdeu a esperança de passar no vestibular, perdeu a esperança de tirar uma habilitação, perdeu a esperança porque o medo vai vindo. E se sente como o povo de Israel, como um vale de ossos secos. Aquela palavra, aquela visão que Deus deu, no final Deus diz assim, é assim que o meu povo se sente. Tem muitos crentes se sentindo como o povo de Israel, como um vale de ossos secos. Não tem mais jeito, eu não consigo. Eu quero declarar e profetizar sobre a tua vida hoje. Se você estiver com Jesus, você consegue. Você vai avançar, você vai vencer. Mas creia em Jesus e creia no Pai. Não creia em Bolsonaro não, irmão. Não creia em homem não. Creia no Pai, creia em Deus, que é teu Pai. A gente não entende algumas coisas agora, mas vamos continuar crendo. Porque lá na frente, a Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias, tu acharás. Deus está dizendo assim, ei, lança tua ansiedade, tua angústia sobre ele, a minha. Depois de muitos dias, tu vai entender. Eu vou te fazer compreender, mas você vai permanecer firme. Olha para o teu irmão assim e diga assim, não perca a esperança. Porque nós temos a vida, que é Jesus, irmãos. Ele é o caminho, Ele é a vida. Aleluia. Outra coisa, irmãos. Eu já estou próximo de terminar, acho que não demora mais meia hora não. Eu vou aproveitar que eu venho pouco aqui, né? E eu estou falando daquilo que eu tenho vivido, daquilo que o Espírito de Deus foi ministrando na minha vida, trazendo como exemplo prático para a sua vida. O Espírito de Deus me lembrou, irmãos. Eu estou dizendo para você que quando eu digo assim, não gere expectativas em homem, é colocar todas as expectativas em homem, porque homem é falho. Você não pode colocar todas as suas expectativas na minha pessoa, na pessoa do pastor Nonato, nem do pastor Jal, porque um dia nós vamos falhar com você. Jesus não falha. Aleluia. Mas sabe o que é que me ajudou e me ajuda até hoje também a permanecer firme? Homens de Deus, mulheres de Deus que Deus colocou na minha vida, que contribuíram para eu ser o que eu sou hoje e estar onde eu estou hoje e ter o que eu tenho hoje. Um dia eu cheguei para o pastor Nonato, ele ficou meio espantado com o que eu disse para ele. Eu olhei para ele e disse, meu pastor, o senhor sabia que todas as vezes que eu sou tentado em pecar, eu não peco primeiro porque eu amo a Deus, mas também eu penso no Senhor. Aí ele tomou um susto assim, disse, meu filho, tu está dizendo que tu lembra de mim quando dá vontade de pecar? Eu digo, lembro, pastor. E eu não peco porque eu lembro do Senhor. Porque eu sei quem eu era, de onde o Senhor me tirou. O Senhor acreditou em mim quando muitos não acreditaram. Se eu hoje sou supervisor de pastores, irmãos, é porque o pastor Nonato um dia acreditou em mim quando muitos não acreditaram. E Paulo diz que nós temos que ser imitadores dele também. Jesus diz isso de homem. E eu luto para imitar o meu pastor, mas todas as vezes que dava vontade de pecar, dizia. Aí eu lembrava dele, que eu ia entristecer o coração dele, como entristecer. Meu pastor que acreditou tanto em mim, se eu errar, ele vai ficar triste comigo, eu não vou fazer isso. Meu pai que acreditou em mim, que me ensinou a ter um caráter, uma integridade, se eu fizer isso, eu vou entristecer o coração do meu pai. Irmão, você tem pessoas na sua vida que você pode lembrar hoje, que vai lhe ajudar a não desistir por aquilo que elas fizeram na sua vida. Quando você estava lá no mundo, jogado, e alguém foi lá e te pegou e te trouxe para cá, hoje você tem uma família, hoje você vive, hoje você é livre, hoje, porque alguém acreditou e investiu na sua vida, alguém que fez a diferença na sua vida. Lembra dessa pessoa quando der vontade de desistir? Você vai fazer essa pessoa ficar triste? Sofrer? Isso te ajuda, como tem me ajudado a permanecer firme. Eu não quero entristecer primeiramente a Deus, irmão. E eu já disse para minha esposa algumas vezes, amor, eu nunca te traí. Sabe por quê? Primeiramente porque eu amo a Deus, depois porque eu te amo. Mas primeiro é porque eu amo a Deus. Mas tem pessoas como a minha esposa, como minhas filhas, que eu tenho que pensar e lembrar disso, irmãos. Isso vai me ajudar a permanecer firme. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Então olhe, foque para pessoas. Você precisa ter pessoas que você deseja caminhar com ela. Não é orgulho, irmãos, mas eu digo para minhas ovelhas lá na igreja, eu quero dizer para você, sejam meus imitadores.
Não no meu abuso, no meu enjoo, né? Nem do pastor. O pastor já é mais enjoado do que eu. Não é nesse enjoo, não. Eu estou falando de caráter, de integridade, de homem que ama Deus. Uma das maiores alegrias minhas, irmão, sabe o que era? Era ouvir minhas filhas dizer: pai, eu quero casar com um homem semelhante ao Senhor. Minhas filhas declaravam isso sempre, irmãos. Pai, eu quero casar com um homem semelhante ao Senhor. E minha filha mais nova disse: eu orei tanto que até enjoado igual o Senhor ele é. Mas, irmão, eu estou querendo dizer para você, olhe para o caráter das pessoas, se deseja seguir isso. Mas também, quando der vontade de desistir, lembre do que essa pessoa tem contribuído com a sua vida. Para que você não desista. E para terminar, eu falei de 3 coisas. Sabe o que tem me ajudado a permanecer firme? São as experiências que eu tenho com o Espírito Santo de Deus. Porque um crente que não tem experiências com ele, irmãos, corre um sério risco de desistir. O que nos faz, irmão, permanecer são as experiências com o Espírito Santo de Deus. Sabe por que muitos desistem? Porque não tem experiências. Pastor, eu estou aqui essa noite, eu não tenho experiências para compartilhar, mas você pode avançar nisso, começar hoje. Só depende da sua decisão. Porque as experiências, irmãos, elas não só nos ajudam a nos firmar, mas a avançar. E eu digo isso da minha vida, irmãos, porque eu fui criado em uma igreja que me ensinou muitas coisas, muitos paradigmas, e que contribuíram para que eu me tornasse um religioso. Eu sou grato a Deus por tudo que eu aprendi da palavra, pelos ensinamentos que eu tive, mas muita coisa contribuiu para que eu errasse muito, que eu fosse religioso. Mas um dia o Espírito de Deus, quando eu me abri para Ele, e as coisas na minha vida, que eu era tão religioso, eu era, como posso dizer aqui para você, sem medo, não era barraqueiro, irmãos, dentro de igreja. Eu era convidado. Quem já participou de igreja batista tradicional, Assembleia de Deus aqui? Você lembra das famosas sessões, né? Aquilo lá era um antro de pecado, irmão, de confusão. Fazia as sessões, era reunião, e na sessão havia democracia. Aí todo mundo pode dizer uma coisa, e eu era chamado da minha casa para fazer confusão com o pastor, para ir contra o pastor. Todo assunto que o pastor levantava lá, eu era contra, levantava, e tinha que falar uma coisa, o diabo usando. E eu era dentro da igreja, nasci na igreja. Mas um dia que eu encontrei com o Espírito Santo de Deus, irmãos, eu fui batizado no Espírito. Alguns de vocês já sabem, Deus colocou uma criança para ministrar na minha vida. Porque eu era tão religioso que Deus disse, para acreditar em mim tem que ser um menino para ministrar nele. E o meu batismo no Espírito Santo, irmãos, foi uma experiência sobrenatural que mudou a minha vida. Porque esse menino colocou a mão no meu peito e começou a orar pela minha vida, para eu ser batizado. E eu ouvia, nitidamente eu ouvia aqui, irmãos, uma voz que dizia assim: isso não existe, tu nunca acreditou nisso, isso não existe. E dentro do meu coração eu dizia assim: mas se for de Deus eu quero. Repita comigo assim: mas se for de Deus, eu quero para a minha vida. Essa é a oração que você tem que andar com ela todos os dias. Quando você tiver de dúvida de alguma coisa, mas se for de Deus eu quero. Quando eu comecei minha caminhada, que alguém vinha orar, queria botar a mão na minha cabeça, eu dizia: Senhor, só quero se for de ti, se não for, cancela. Eu já orava, irmão. E aquele menino começou a orar, ele orou aproximadamente uns 15 minutos, o bichinho ficou suado. E eu brigando aqui dentro de mim. E ele parou e disse: ei, irmão, eu não era pastor, irmão, tu tem pecado escondido? Eu digo: não, meu filho, é a voz da incredulidade dizendo que isso não existe, mas se for de Deus eu quero. Aquele menino mudou a oração, botou a mão no meu peito e eu comecei, a língua entrou e disparou, irmão. E eu orava em línguas e eu entendia tudo que eu orava. E eu pensava: eu estou ficando doido. Imagine para alguém que não cria nada disso. Eu dizia: agora eu vou ver de novo. Aí eu parava. Se eu abrisse a boca, saía línguas estranhas. E eu entendia tudo. Deus me dava interpretação. E eu parava, e aí eu falava, e aquele negócio ia aumentando. E a graça de Deus foi vindo, o poder de Deus foi vindo. E eu comecei a tocar nas pessoas, elas caíam no chão. Quem já foi para o encontro aqui e começou a ministrar na vida de alguém que a pessoa recebeu e você ficou alegre e o negócio funciona? É ou não é, irmão? Isso contribui para que você seja firmado em Jesus. Porque o batismo no Espírito Santo, irmãos, é para todos nós. E não se preocupe, pastor, porque eu não recebi igual o senhor, não interpretei. Pastor, eu não chorei, eu não gritei. Irmãos,
O que importa para te ajudar no batismo do Espírito Santo é ousadia, é autoridade, é poder de Deus. É aquilo que você recebe, que você não tinha. Às vezes você não conseguia falar para 5 pessoas, de repente você pega o microfone e está ministrando para 100. Você não tinha coragem de enfrentar alguém possesso, agora você começa a expulsar demônio. Sabe, algumas vezes quando vinha, você tem que lembrar disso. Lembra do teu encontro, daquele primeiro amor, das experiências que você teve. Eu já contei para vocês aqui, eu não sei do que o pastor Nonato passou agoniado numa madrugada. Foi uma das experiências que contribuiu para eu crescer e aprender uma coisa. De 3 para 4 horas da manhã, só eu e o pastor Nonato, procurando um rapaz da igreja, era um crente que estava possesso na cidade de Imperatriz. Quando nós chegamos lá, nós vimos ele aproximadamente, chegamos na porta da casa do pastor Ezi, eu avistei ele 100 metros no outro quarteirão, e eu disse, pastor, está ele lá. Irmãos, ele era lutador de Kung Fu, Jiu-Jitsu, essas coisas tudo. E estava endemoniado, e era violento, porque tem uns espíritos violentos. E quando ele nos viu 100 metros de distância, ele fez assim, ó. Da hoje eu lembro. Aí começou. E veio marchando de lá para cá, irmão. Está só rindo porque não era você. 3 horas da manhã, só eu e o pastor Nonato. O cara vindo marchando, dando golpe de Kung Fu para todo lado. E quando chegou perto de nós, ele disse assim, eu vou matar vocês. Aí eu lembrei, irmãos, de tantas vezes que o Espírito de Deus tinha me usado para expulsar demônio. Da brasa que ele já tinha colocado na minha mão, da espada que eu tinha, das lanças que eu já tinha usado no mundo espiritual que funcionou. E eu lembrei de que ele não pode tocar na minha vida. E quando ele veio rodando, dando golpe com que eu peguei na mão do meu pastor, ele todo descabelado. E eu disse, tu não pode nos tocar. Eu e o pastor Nonato começamos a orar e disse, tu não pode nos tocar. Irmãos, ele rodeava. E ele foi numa árvore, ele pulou numa árvore, arrancou um galho da árvore, grande. E começou a quebrar a caminhonete do pastor, batendo, quebrando o retrovisor. Agora você imagine a cena, 3 horas da manhã, 4 horas, você agarrado na mão de alguém, um cara dizendo que vai te matar com um pau dentro da mão. Ou crê em Deus ou se lasca. Mas as experiências que eu tinha, irmãos, eu sabia que funcionava. E nesse dia eu usei todas as armas que Deus tinha me dado antes que tinham funcionado. Mas nenhuma funcionou. Eu peguei espada, eu peguei lança, eu peguei casa. Agora uma coisa é certa, irmãos, ele não tocou em nós, ele não podia tocar. Mas as armas não funcionaram. Aí gerou uma crise, irmão. Nós arrastamos ele para dentro, aí chegou o reforço depois, os irmãos, arrastamos ele para dentro da casa do pastor Ezi. Ele só saiu 6 horas da manhã. Quando deu 6 horas da manhã, ele foi embora. Aí eu aprendi que tem demônio que só vai 6 horas da manhã. Um dia me chamaram, eu morava lá em Imperatriz, e nós abrimos uma igreja na Bela Vista, do outro lado do Tocantins, tem que atravessar o rio, quem conhece lá. E não tinha ponte nessa época, só de balsa. E um dia eu estou lá na minha casa com minha esposa, o pessoal da Bela Vista manda me chamar, porque tinha um irmão do cara que trabalhava na balsa, endemoniado. E aí, irmãos, eu me senti importante esse dia, porque a balsa foi só para mim. Me levaram para a balsa e eu atravessei a balsa sozinho. A balsa veio só me buscar, porque o endemoniado era irmão do cara que trabalhava na balsa. E quando nós chegamos naquele lugar que eu comecei a ministrar, o Espírito de Deus disse, só sai 6 horas da manhã. Aí eu chamei todos os crentes, vamos tomar café, meu irmão, vamos para cá. Tomar um cafezinho, né? E os crentes diziam, mas pastor, tomar café. Eu digo, meu irmão, isso aí só sai 6 horas da manhã. Vamos passar aí, fizemos uma roda lá, deixamos ele, amarrei ele lá, deixei ele endemoniado. Então, aconteceu uma vez na beira do rio também, do mesmo jeito, na beira do rio lá. Tem muitas experiências. Mas eu fui entendendo e aprendendo, irmãos. As experiências te fazem crescer. Por isso que eu ensino para alguns crentes, quando você for ministrar na vida de alguém no encontro, ora primeiro por aqueles que estão mais sensíveis ao Espírito. Eu oriento, irmão, pastor, eu digo, quando você for ministrar, escolhe aqueles que já estão lá, sapateando, rodando. Porque quando você ministrar na vida dele, ele recebe. E aí a tua fé aumenta. Porque a fé é um exercício. E ela vem com as experiências. Minhas ovelhas dizem, pastor, como é que o senhor faz? Às vezes as pessoas, eu não me agarro com demônio.
Várias vezes chegava no lugar, estava o povo agarrado com o demônio suado, brigando. Eu digo, solta ele. Pastor, mas ele é violento. Eu digo, solta. E eu só faço dizer, está amarrado, pata para trás, bota ali, aí ele vai. Uma vez o demônio manifestou, saiu correndo. Eu digo, o anjo derruba ele. Caiu em cima do formigueiro, ficou lá amarrado. E o povo, tudinho, ele vai correr. Eu digo, deixa que não corre. Está agarrado. Ficou em cima do formigueiro, irmãos. E o povo até hoje compartilha isso. Pastor, como é que o senhor... Eu digo, irmão, quem tem experiência com o Espírito Santo de Deus, sabe que funciona. Todas as vezes que der vontade de você desistir, lembra do que o Espírito de Deus é na sua vida, das experiências que você tem com Ele. Agora, se você não tem experiência, como é que você vai permanecer firmado nele? Como é que vai te ajudar? Você está entendendo? Então isso contribui para que a gente seja firme, para que não desista, para que não retroceda ao jugo da escravidão. Sabe por quê? Porque eu amo Jesus, eu amo o Espírito Santo de Deus. Eu sei quem Ele é na minha vida, eu sei o que eu sou hoje, o que eu tenho hoje, irmãos. É por Ele, não é por merecimento meu. E eu quero que você entenda isso. Então, em nome de Jesus, se você tem promessa, se agarre a elas. Aleluia. Não perca a esperança, não coloque suas expectativas somente nos homens, não. Tenha pessoas que você vai olhar para elas, desejar ter o que elas têm de Deus. Mas, irmãos, principalmente creia no poder de Deus, no Espírito Santo. Seja batizado com Ele. E eu quero fazer algo essa noite, mas para eu fazer eu vou contar para você outro testemunho. Eu senti de orar, eu vou orar por pessoas que têm problema. Quem tem problema de joelho aqui hoje? Tem alguma dificuldade de joelho? Tem alguém que tem problema no joelho? Amém. Eu vou orar por quem tem problema no joelho daqui a pouco. Amém? Vou orar. A Luana já orou por pessoas enfermas. Eu vou orar especificamente para quem tem problema no joelho. E aí, se o Espírito de Deus quiser fazer mais, Ele faz. Mas a fé, ela é um exercício. E eu quero compartilhar essa experiência para que você creia que Deus pode me usar para te curar. Porque até nisso se eu trago um pastor de fora, um ungidão, se o pastor já convida uma pessoa de fora, que tem um dom especial na área de cura em alguma área, e ele faz uma propaganda dele aqui, você vai vir crendo que você pode ser curado. Quem cura é Jesus, mas Deus usa pessoas. Mas a minha fé também tem que estar em Jesus. Mas também Jesus perguntava, você crê que eu posso te curar? Você crê que você pode ser curado? Um dia eu estava em Portugal. Estava eu, pastor Nonato, pastora Fátima. No final do culto, quem conhece a pastora Fátima sabe que geralmente ela faz uma fila quando termina, né? Para orar e revelar na vida das pessoas. E Deus já me usou muito nisso também. E nesse dia fizeram 2 filas. A pastora Tânia sabia que Deus me usa. Fez 2 filas, uma da pastora Fátima e a outra fila para que eu orasse pelas pessoas. E eu estou orando pelas pessoas, Deus me usando, revelando, entregando. E de repente eu vejo um muçulmano com a família toda, irmãos. Barbudão. Os filhos maior do que ele, a esposa. E eu confesso para você que quando eu vi aquele muçulmano, o povo, os intercessores trazendo, eu disse, Senhor, manda para a filha da pastora Fátima. Porque, irmãos, se para uma pessoa normal crê, já é difícil, imagine um muçulmano que crê no Islã. E Deus, como sempre faz diferente, trouxe para a filha que eu estava ministrando. E quando ele chegou, irmãos, eu coloquei a mão sobre ele, comecei a orar, e o Espírito de Deus começou a ministrar na vida dele, entregar algumas coisas. Foi revelando, de repente ele começou a chorar. E eu fui entregando o que o Espírito de Deus estava falando. Terminei de entregar, que eu achei que ia orar para outra pessoa. A intérprete disse, pastor, ele está pedindo para o senhor orar pelo joelho dele. Eu nunca tinha orado por isso antes. Aí eu fiquei assim, e agora? Mas aí eu estava naquele negócio, quem está lá tem que continuar, né? Botei a mão no joelho do muçulmano, irmão, daquele senhor. A mulher do lado, os filhos do outro. E eu orei simples, Senhor, Tu és o Deus da cura, Tu faz o milagre. A Tua palavra diz que o Senhor Jesus levou na cruz venceu as enfermidades. E quando terminei, irmãos, ele estava gritando mais ainda. E a intérprete começou a gritar. E disse, ele está curado, ele não sente mais nada. A esposa começou a chorar, os filhos chorando. Irmãos, aquele homem foi curado instantaneamente do joelho.
Aquele homem chorava e ele gritava lá na igreja, dizia assim: eu nunca vi e senti a presença de Deus como nesse lugar. Você sabe o que é um muçulmano declarar isso dentro de uma igreja evangélica? Eu nunca senti a presença de Deus, nunca vi Deus como eu estou vendo nesse lugar. Irmãos, naturalmente, a minha fé aumentou. Por quê? Porque se Deus me usou para curar um muçulmano, os outros são fichinha. E eu vou saindo e eu vejo um rapaz sentado na cadeira. Eu sentei do lado dele e eu comecei a conversar. Ele era um ex-jogador de futebol em Portugal. E aí ele disse que tinha um problema no joelho. Ele me viu orando por um muçulmano. Eu digo: e o que foi? Ele disse: eu parei de jogar futebol porque eu tive um problema no joelho e eu não consigo mais jogar futebol. Eu digo: Senhor, se tu curou o muçulmano, que é o jogador de futebol, e posso orar por ti? Ele disse: pode. Botei a mão no joelho dele, irmão, orei, o cara foi curado automaticamente. E de lá para cá Deus me deu uma unção para orar por joelhos. Teve um rapaz lá na chácara da Vitória que ele fez o teste. Sabe qual foi o teste? Ele disse: eu quero ver se eu fui curado mesmo. Ele pulava das beliches. Ele tinha problema no joelho seríssimo. Deus curou ele e ele estava meio em dúvida ainda. Ele subia na beliche e ficava pulando no chão para ver se ele sentia alguma coisa. Depois ele veio me confessar. Eu fui ministrar em algumas igrejas, irmãos. Muitas pessoas já foram curadas, outras não. Porque é fé. Aleluia. Eu faço a minha parte, agora quem cura é Jesus. Agora a fé da pessoa também contribui para ser curado. Você que tem problema de joelho, eu quero convidar você que vem aqui à frente agora em nome de Jesus. Se você crê que você pode ser curado, venha. Senão você fica no seu lugar. Porque não sou eu que prometo a cura, irmãos, é Jesus. A palavra de Deus diz em Isaías 53 que quando Jesus foi para a cruz para nos salvar, através das pisaduras, das surras que ele levou lá, nós somos curados de toda enfermidade, toda doença. Amém? Meu filho, só pare um pouquinho a bateria, por favor. Deixe só o teclado, que é mais... Por favor. Então a palavra de Deus diz, irmãos, que na cruz do Calvário, Jesus não só nos salvou, mas ele também venceu toda enfermidade, toda doença. Lembra do que eu disse quando Jesus falou: creia no Pai, creia em mim? Então, para vocês serem curados, você precisa crer em Jesus, que ele pode te curar. E às vezes nós temos fé que somos salvos, mas essa mesma fé precisa ser de que você pode ser curado. Porque é a mesma promessa que está no mesmo capítulo 53. Então eu vou orar por vocês. Eu quero que creia que você pode ser curado essa noite. Vai ser curado essa noite. Amém? Mas você precisa crer comigo, juntar a sua fé com a minha. E eu quero convidar mulheres e homens que possam tocar no joelho dele. O homem vai tocar no joelho do outro homem, a mulher vai tocar no joelho de outra mulher. Intercessoras, pode vir para cá, intercessores. Um para cada um. Eu já vi coisas extraordinárias. Eu fui ministrar em Palmas e eu orei por pessoas que estavam com o joelho. Teve um homem que tinha muitos anos. Quando eu vim embora, o pastor de lá me ligou, declarando que esse homem tinha sido curado do joelho. Eu já ouvi joelhos estalando na hora que eu estava ministrando. Deus me deu um dom específico para eu ser usado na área do joelho. Você precisa crer que Deus pode me usar para lhe curar os joelhos. Aleluia. Não olhe com os olhos naturais que dizem: não, isso não vai acontecer, não tem jeito, você não vai ser curado. Você já foi no médico, o médico disse que não tem jeito. Abre teus olhos da esperança, os olhos da fé hoje. Aleluia. Olha para Jesus essa noite, em nome de Jesus. Abre os olhos da fé. E abrir os olhos da fé é ver você já pulando, fazendo o que você não fazia quando tinha as limitações por causa do seu joelho. Intercessores, toquem no joelho deles. Mostre qual é o joelho que você tem problema aí. Toca no joelho. Aleluia. Tá faltando mulher aqui, não tá não? Ali também. Me ajude aqui, as irmãs da igreja, venha cá. Não precisa ser só intercessora não, pode ser qualquer mulher que tenha fé também, venha cá.
Papai, em nome de Jesus, eu quero te exaltar, te agradecer pelas curas que o Senhor vai realizar agora nesse lugar. Pai, eu creio que essa palavra não mente. E essa palavra nos garante que quando Jesus foi para a cruz, Ele não só abriu a porta, Ele não só se tornou porta para nos salvar, mas Ele venceu toda a enfermidade, toda a doença, incluindo problema nos joelhos. E eu, como autoridade do Senhor, e nós como igreja do Senhor que estamos aqui hoje, depois dessa palavra, papai, desafiadora, nós queremos tomar posse da autoridade que há no nome de Jesus. E eu quero dar uma ordem agora. Joelhos, ouçam a minha voz agora, em nome de Jesus. Rótulas, ligamentos, água no joelho, artrose, artrite, ouçam a minha voz agora. Eu estou falando agora como autoridade do Senhor e em nome de Jesus, e nesse nome há poder. Eu dou uma ordem agora, joelhos, voltem à normalidade. Agora, pela autoridade do nome de Jesus. Ligamentos, voltem à normalidade. Rótula, voltem ao seu lugar, à normalidade. Joelhos, sejam curados agora. Espírito de enfermidade que trouxe esse problema nesses joelhos, eu te ordeno agora, pela autoridade do nome de Jesus. Eu estou te ordenando, pega tudo que é teu e vai caindo fora para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora, joelhos sejam curados, restaurados e retornem à normalidade, melhores do que eram antes, pela autoridade do nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Agora olhe para mim aqui vocês. Vocês creem que foram curados? Crê mesmo. Eu só posso crer que você foi curado se você mostrar isso para nós. Você vai, a tua fé, a fé ela é seguida de exercício, de atitudes. Não adianta você me dizer, não pastor, eu creio que fui curado, se você não nos mostrar que você foi curado. Você vai fazer agora o que você não podia fazer. Se você não podia baixar, você vai baixar. Se você não podia bater com o joelho no chão, eu quero que você, se você crê realmente, olhe com os olhos da fé. Faça o que você não podia fazer. Pode fazer, irmão. Faz, não tem medo não. Faz. Tenha fé. Tenha fé. Faz. Em nome de Jesus, pode fazer, pula. Pode fazer o que você não podia fazer. Aquilo que era limitação, pode fazer. Eu creio que você está curado, não tem mais nada, pode fazer. Você não vai sentir mais nada, não tem medo não. Tem medo não, faz, pula aí, mexe. Pode pular. Pastor, meu joelho estalava, saía do lugar. Faz aí, irmão. Faz aí o que você não podia fazer. Você está me dizendo, eu creio que você foi curado. Aleluia. Aleluia, meu filho. Você não podia fazer o quê? Chega pro joelho. Estava todo doído. E agora, mexe aí. Bate assim no chão com força mesmo, bate. Aleluia. Glória a Deus. Faz, irmão. Eu estou desafiando. Porque eu vou crer que você foi curado. A igreja vai ver que você foi curado. Aleluia. A fé é um exercício. Fé sem atitude, sem exercício não é fé, irmão. Aleluia. Então eu preciso que você creia nisso. E o diabo vai tentar fazer você acreditar. Não, você ali foi emocionado, você não foi curado. Não, irmãos. Já fui curado de algumas coisas. Eu fui curado de pressão alta. Eu tinha um nódulo aqui nessa mão um dia. E eu estava ouvindo alguém pregar na televisão. E aí eu coloquei a mão sobre essa mão do meu braço. E eu fui curado, sumiu. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Nós precisamos é de fé, amém? Glória a Deus. Diga assim, Senhor, obrigado pela minha cura. Amém? Glória a Deus, igreja, aplauda o Senhor Jesus. A Luana já orou por cura, mas talvez depois da palavra sua fé aumentou um pouco. E eu quero convidar você que tem enfermidade, alguma outra enfermidade, que você crê que Jesus pode te curar hoje e você sair daqui livre. Porque ser livre de Jesus, irmãos, é ser livre de enfermidade e doença.
Se você ler a Bíblia, enfermidade e doença não é a vontade de Deus para nossas vidas. Eu quero que você vá ficando em pé onde você está. Eu já fui curado, irmãos. Eu já fui usado para curar pessoas com problema na coluna. Lá em Tailândia, um dia eu cheguei num culto como esse, no final a pessoa chegou com problema na coluna, que ela não aguentava mais andar. Saiu de lá gritando e pulando, restaurada, curada. Há uma unção de cura nesse lugar. E começou quando a Luana começou a ministrar no louvor. E ela disse, há uma unção de cura. E eu comecei a sorrir ali, porque eu ia fazer isso. Deus já tinha ministrado no meu coração para eu ministrar cura hoje à noite. Quando eu ouvi a Luana declarando isso aqui, eu disse, Senhor, nós estamos alinhados. Mas entenda uma coisa, irmãos. Você precisa olhar com os olhos de Deus essa noite. Os olhos de Deus é ver você curado. É você olhar como Deus olha e já se vê curado. Coloca a mão no lugar que você tem uma enfermidade. Você vai sentir, alguns vão sentir como se fosse tocando, fogo queimando. Junta a tua fé com a minha. Se você não crê, irmão, fica sentado. Você não precisa. Se você crê que Jesus pode te curar hoje, levanta desse lugar aí, avança, dá um passo de fé. Papai, em nome de Jesus, nós continuamos nessa festa, porque esse culto é festa. E eu quero agora te pedir mais, papai. Envia anjos, toca essas pessoas. Eu quero dar uma ordem agora pela autoridade do nome de Jesus, porque o próprio Jesus disse que tudo que nós pedíssemos a Ele, se nós crescemos, Ele faria. Quero dar uma ordem agora. Todo espírito de enfermidade que veio sobre a vida dessas pessoas, por alguma herança maldita dos antepassados, ou até mesmo por algo que essas pessoas fizeram e convidaram vocês, acabaram o dia de vocês. Eu estou ordenando agora todo espírito de enfermidade. Pega toda a raiz desse mal, todo problema na garganta, todo tumor, todo problema de coluna, toda dor na coluna, toda hernia.